Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé. Estamos no módulo 1, Determinação, e nós estamos na lição de número 35. Nós estamos vendo que sobre as tentações, e nós até a sessão passada estivemos estudando a tentação do apóstolo Paulo, e nós vimos que o apóstolo Paulo tinha um problema de sofrimento, mas que não era doença, que muita gente interpreta como doença, e ele próprio definiu como mensageiro de Satanás. E o apóstolo São Paulo explicou que esse mensageiro era para esbofeteá-lo. Eu tomei emprestado esses dias o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, o que o Dr. Télio Oz colocou nesse livro, e eu tentei passar para as pessoas, para que as pessoas aprendessem e dessa maneira pudessem passar a ser vitoriosas. E hoje eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar todo dia falando que Paulo não era enfermo, Paulo tinha um espinho na carne era isso, tal. Eu acho que o objetivo nós já atingimos. Então o livro do Dr. Télio Oz agora fica para outras consultas. Nós vamos continuar no nosso curso Fé, mais uma parte da lição de número 35, e que também é a tentação. O título dessa parte é de número 13, é assim: os que querem ficar ricos caem em tentação. Então hoje nós vamos estudar essa parte, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo está aqui fazendo uma declaração, e ele garante para nós que aquelas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação. Deixa eu ler direitinho aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade e a paciência. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, na qual foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Bom, aqui ele continua dando outros conselhos para Timóteo. Mas o que nós queremos estudar aqui hoje é que os que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou que nós devamos pedir ao Pai, livra-nos da tentação, não nos induza à tentação, não nos conduza à tentação. E nós já vimos aqui que o próprio Jesus mandou que nós orássemos para que nós não caíssemos em tentação. Bom, anos mais tarde, o Espírito Santo vai e explica, através do apóstolo São Paulo, para Timóteo, que no caso, essa explicação, esse entendimento que era necessário. Os que querem ficar ricos, querem ser ricos,
cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Então, quando a pessoa ela tem um alvo na vida de ficar rica, o caso dela é ficar rico. Não, eu tenho que ter riqueza, senão eu não sei o meu futuro. Esta pessoa que paga qualquer preço para ficar rica, diz o apóstolo Paulo que ela cairá em 3 coisas. O demônio é capaz de roubar essa pessoa. Primeiro, ela vai cair em tentação. Depois, em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas. Aí você me pergunta, missionário Soares, o senhor quer dizer então que nós não devemos desejar a riqueza? Não. Na verdade, nós só devemos desejar uma coisa nessa vida: fazer a vontade de Deus. Bom, então Deus quer que nós sejamos pobres? Não. Mais do que pobres, miseráveis? Também não. Então eu não entendo. Se eu quero ficar rico, eu vou cair em tentação, em laço e numa porção de concupiscências. Se eu não quero ficar rico, também não é a vontade de Deus. Bom, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece. Só em você ter a bênção de Deus, você vai melhorando de vida. E em muitos casos, Deus precisa de pessoas que se tornem ricas, para que elas financiem a obra de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã. Porém, há pessoas que não têm esse propósito de financiar a obra de Deus, de ajudar a própria sociedade, ajudar os necessitados. Ele quer, porque quer ficar rico. O Deus dele é a riqueza. O desejo dele é subir na vida. O desejo dele é ter mais, porque se ele tiver mais, ele vai ser mais feliz. Aí o Senhor Deus diz: você está errado. Você está se abrindo para o inimigo. E o inimigo vai derrubar você através de tentação, através de laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na perdição e na ruína. Deus não é contra de você querer prosperar. O próprio Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Bom, se ele disse em primeiro lugar, ele não disse busque somente o reino de Deus e a sua justiça. Ele disse buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então existe o segundo lugar, existe o terceiro lugar, existe o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o 10º, o 100º e por aí afora vai. Mas em primeiro lugar tem que se buscar o reino de Deus. Mas a pessoa que quer ficar rica, a pessoa que quer porque quer ter mais, ela só se realiza se ela tiver uma porção de bens. Ela então consegue uma casa, tem que ter a segunda, porque aquela ali ele pode ficar desempregado, como é que ele vai pagar os impostos e viver? Aí ele arranja a segunda e aluga. Ele descobre que o aluguel é pouco, então tem que ter a terceira. Depois ele descobre que ele só terá um padrão de vida estável se ele tiver a 10ª. Bem, aí ele descobre que ele pode pegar uma doença incurada, um ente querido pegar, e ele vai gastar que ele tem que ter mais 10, depois mais 10. E ele fica então numa luta de sempre querer ter mais. O Espírito Santo diz que as pessoas que fazem isso, elas caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências, de todos os sentidos, coisas essas que submergem os homens na perdição e na ruína. Nós não temos que querer ficar ricos. Nós podemos até desejar, mas não é o alvo da nossa vida. O nosso alvo deve ser buscar a presença de Deus, servir a Deus.
O alvo de uma pessoa não deve não deve ser o alvo da vida dele que ele seja curado, ou que o seu marido deixe de fumar, de beber, a mulher de prostituir-se. O nosso alvo deve ser que o marido, a esposa, a pessoa perdida, venha, aceite Jesus como Salvador e passe a ser uma pessoa vitoriosa. E passe a ser uma pessoa que vence em todos os setores da vida. Que enfrenta qualquer batalha, qualquer situação e sai vencedor naquela situação. Então o Espírito Santo aqui está nos ensinando que nós não devemos querer ficar ricos. Não deve ser o nosso alvo. Claro que Deus precisa de empresários. E Deus os está escolhendo. E Deus pode abençoá-los. E Deus quer que você prospere. Não, missionário. Por esse versículo está claro que Deus não quer a minha prosperidade. Não, nós não podemos pegar um versículo e achar que é dessa maneira. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, o seguinte: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então nós temos que, primeiro e sobre todas as coisas, nos estabelecer na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, se Deus quiser que eu seja um multimilionário, Ele fará de mim. E eu serei tão cristão e tão praticante da palavra como eu sou hoje, não tendo nada. Poderia amanhã ter uma indústria que trabalha 100 mil pessoas, com agências em toda a parte do mundo, e continuo sendo o mesmo cristão. E Deus vai me dar o poder para comer dos bens que Ele me deu. Agora, se eu quero ficar rico, eu quero porque quero, eu então não vou dar ouvido à palavra de Deus. Eu não vou atender ao que a palavra de Deus pede de mim. E eu vou ficar numa posição em que o inimigo pode me derrotar. É isso que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo aqui. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço. Se você é aquela pessoa que só vê o cifrão diante dos seus olhos, tudo que você faz, você quer saber de lucro. Há uma pessoa necessitada, você poderá até ajudar ela, se ela lhe recompensar. Você é a pior das pessoas. A gente tem que ajudar o povo sem aquele desejo, não, mas eu tenho que ter uma recompensa. Não, vamos fazer o bem a quem dele necessite, já que temos em nossa mão o poder de fazê-lo. Agora, se Deus quiser, Deus vai nos dar a prosperidade. Deus vai fazer com que nós amanhã nos tornemos até ricos. Mas nós é que não vamos colocar isso como algo principal. Eu já disse que a bênção do Senhor enriquece. Agora, lógico, se você é um dizimista, uma pessoa que pratica a palavra de Deus, você tem que repreender o diabo para ele tirar a mão daquilo que é seu e não permitir a ele, de maneira alguma, que ele tome, que ele segure aquilo que é recompensa sua. Porque a Bíblia fala aqui em Malaquias capítulo 3, também fala em Deuteronômio sobre prosperidade, mas aqui em Malaquias capítulo 3, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus,
do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Ora, se Deus diz que eu sou dizimista, Ele vai derramar uma bênção, Deus não vai se enganar. Então eu não preciso querer ficar rico. Eu tenho um suprimento garantido por Deus e eu tenho o direito de dizer ao diabo: você pega tudo que é seu, você bate em retirada, porque eu não lhe permito me oprimir. Tire a mão daquilo que é meu, pega tudo que é seu e desapareça em nome de Jesus. A minha prosperidade é real. Você não estará pecando. Talvez você esteja pecando em não reivindicar o seu direito à prosperidade. Um dia uma senhora foi na igreja de São Paulo, na Sé, ela mora em Ermelindo, Matarazzo, na Grande São Paulo. E ela disse: missionário, eu quero dar um testemunho. Ela disse: eu não conhecia o programa do senhor. A minha filha casada, ela ficou ruim da cabeça quando teve seu primeiro filho, com problema sério mental, e não pôde mais trabalhar, e era uma tristeza. Ela, mulher casada, ficava correndo atrás das crianças na rua, as crianças xingando de maluca, aquele negócio todo. Ela disse: eu viúva, morria de tristeza, tenho uma neta que mora comigo. Aí eu descobri o seu programa, todo dia eu colocava um copo com água, e quando terminava o programa eu descia a toda a rua, chegava com um copo com água em frente à casa dela e dizia assim: ô demônio, isso aqui precisa sair da minha filha. Eu jogava a água na casa e vim embora, todo dia. Ela disse: missionário, resultado, a minha filha ficou boa, voltou a trabalhar e é chefe de enfermagem no hospital. Aí ela disse: agora o grande milagre eu vou contar para o senhor. Há poucos dias o senhor deu uma mensagem que Deus chama à existência as coisas que não são. E já que nós temos que fazer o mesmo que Jesus fazia, porque ele disse: na verdade eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, se ele, como Deus, chama à existência as coisas que não são, também tem que chamar. O senhor estava explicando isso. E o senhor disse: não fique em casa aí não, se você é um dizimista, um de Deus, não fique de braço cruzado não, chame a prosperidade. Missionário, tomou conta de mim uma fé, e eu então gritei: ô prosperidade, em nome de Jesus, seja real na minha vida, e pá. Missionário Soares, vai escutando. A minha filha trabalhava, a minha neta, ela não tinha carteira assinada. O patrão olhou para ela, logo depois disso, e disse: olha, eu vou fazer justiça, eu vou assinar a sua carteira, mas você não vai perder os seus direitos não. E fez as contas, ela, só para resumir agora, missionário, o senhor chega no meu armário, tem 200 quilos de feijão, tantas latas de óleo, tantos quilos de arroz, coisa que nem quando eu tinha marido vivo, eu nunca vi uma prosperidade dessa. Então Deus não está dizendo: agora você faça um voto de pobreza e viva na miséria. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo que aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências de todos os tipos. Agora, nós não devemos ter esse espírito: eu quero ser rico. Não, eu quero servir a Deus. Agora, se Deus nos dá riqueza, vamos usar a riqueza para a glória dele. Se Deus nos dá a prosperidade, vamos usar a prosperidade para a glória do Senhor. Se Deus nos dá condições de fazermos mais pela obra dele, então vamos fazer. E quando somos dizimistas, e devemos ser sempre, vamos exigir que o diabo tire a sua mão suja daquilo que é nosso. Vamos, em nome de Jesus, tomar posse da bênção que nos pertence. E sabe o que vai acontecer? A gente vai vencer em todas as situações. Não haverá um só caso em que nós perderemos a batalha. Quando o Espírito Santo mandou que Paulo colocasse, era para que nós soubéssemos: os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências. Então, não tem esse propósito na vida: eu quero ser rico. Não. O que Deus me der, eu vou tomar posse. Vou prosperar, vou ter sucesso, mas não quero ficar rico. Não, esse não é o alvo principal da minha vida. Essas coisas submergem, afogam os homens na perdição e na ruína. Quantas pessoas, não? Já foram estrelas de Deus, brilharam na mão de Deus, e hoje estão na perdição e na ruína, porque
fizeram como alvo de suas vidas ficar rico. Eu tenho que ficar rico. Eu tenho que ter mais. E perderam. Essa é a parte A, sessão A da parte 13ª. Vamos para a outra sessão. A Graça Editorial está com uma promoção que vai trazer muita diversão.